sejam bem-vindos ao Saber Direito Debate. Hoje recebemos aqui a professora Ana Brocanello. Ela é advogada na área de Direito de Família e Sucessões. Seja bem-vinda, professora Ana. Obrigada. Professora, vamos começar um pouquinho sobre a sua vida pessoal. Eu sei que prestou o vestibular para vários cursos e foi aprovada em alguns, né? Naquela indecisão de adolescente, acabei prestando arquitetura, administração e direito. Passei nos três, na dúvida, acabei optando por direito, porque ia assistir aula com umas amigas, gostava muito da área, pensando também num futuro como mulher, mãe, numa questão de mobilidades de horário, e acabei optando pelo direito e não me arrependo de jeito nenhum. Já são 20 anos de carreira. 20 anos. E sempre no direito de família e sucessões, não? Não, já tive advogando sempre paralelamente, né, no direito de família, mas também já entre as minhas especialidades teve direito do trabalho e direito previdenciário. Já pensou em se aventurar em outras áreas ou só na advocacia mesmo? Eu gosto muito da advocacia. Como todo estudante de direito, em início de carreira, a gente acaba querendo magistratura, né? Mas, para falar a verdade, nunca nem sentei, estudei afinco para prestar o concurso. E, no fim, eu gosto muito do envolvimento com o cliente, da dinâmica da advocacia, né? Sempre coisas novas entrando, desafios novos dentro da carreira, e acabei ficando mesmo pela questão da advocacia. Já foi professora em aulas de cursos preparatórios e até em universidades de direito. Sente falta desse ambiente de sala de aula? A gente nunca para totalmente, né? A gente está aí com um projeto novo para estudantes recém-formados, advogados, na questão de ajudá-los nesse início de carreira, não na questão até mesmo jurídica, né? Falando, apresentando para eles, porque eles vêm com isso muito fresco de faculdade, mas sim contando para eles a nossa trajetória aí dentro da advocacia, onde fazer, o que fazer, onde não errar, né? Tentando aí meio que ser um pouco mãe dessa turma nova que chega tão despreparada no mercado. Então, afastada de aula a gente não está. Então, retomando aí esse projeto de aulas, quem sabe num futuro voltar para a universidade seria uma boa. Você acha que o advogado que concilia ser professor com a advocacia faz bem? Faz. É muito complicado, assim, pelo que a gente conversa. Os dias de hoje passam tudo muito rápido, né? A docência em si, ela te pede, te exige, né? Um constante estudo, uma dedicação ali da carga horária. Então, o que a maioria dos colegas, e até eu mesma já passei, é que você acaba se afastando de uma certa maneira da advocacia, enquanto você tem a docência, pela paixão mesmo, porque é aquilo que a gente está falando, é sempre muito estudo, questões novas, preparação de aula, todo o material. Mas também você não pode se afastar da advocacia pela questão de que você tem que trazer para o aluno esse dia a dia, essa questão realmente mais prática do direito, porque senão você fica muito ali na teoria e foge bastante da prática, porque realmente a advocacia com a docência são muito diferentes, né? A docência você vem toda naquela teoria que nem sempre você consegue na prática, né? Fazer aplicar, ser aplicada. Então, a advocacia você vem, quando você advoga e dá aula, você consegue trazer para eles os casos mais práticos. Você também passa a saber o que é a demanda, né, hoje em dia pelo direito, e com isso acaba caminhando das duas maneiras juntas. E vamos dizer, essa junção de teoria e prática, você acha que até os alunos se manifestam bem, eles gostam dessa junção em sala de aula? Sim, a gente vê muito a prática dentro das turmas de direito, vem no 4º ano, né? Quando eles entram no sétimo e 8º semestres. Então, eles acabam se apaixonando, muitos deles passam a estagiar. Então, eles começam a colocar na prática, né, tudo aquilo que eles vêm aprendendo na teoria. Quando você, assim, tem no seu escritório um estagiário novo, um aluno, né, que vem aprender com você na prática, eles vêm tão cheio de sonhos, de esperança, e começam a descobrir que o mundo é diferente. Passam, né, ajuda na questão até de notas mesmo,
Por quê? Porque eles começam a aplicar aquilo que eles vêm aprendendo, se torna de uma maneira muito mais eficaz a aprendizagem, eles começam a se interessar e nisso a desenvolver realmente, e você começa a descobrir quem realmente vai ter aquela aptidão, ou quem já vem, né, na escrita, nos atos, tudo, e eles vão aprendendo aí com uma facilidade muito maior. Nesse seu convívio com alguns estagiários, como que você analisa a formação desses estudantes hoje? Você acha que eles estão saindo da faculdade preparados para o mercado de trabalho? É bem diferente do que eu fui estagiária há 20 anos. Desde a vestimenta, a fala, até mesmo as questões processuais. Hoje a gente está completamente inserido no mundo digital. Na minha época os processos ainda eram papéis, apesar de ainda existir muito, a gente fazia muita parte externa, né, tal. Acredito que ainda precisa de muita preparação. Eles vêm muito imaturos, né, existe devido a uma série de superproteções até do nosso mundo, né, de hoje, eles vêm muito imaturos, muito despreparados, acreditando muitas vezes que o mercado de trabalho é a família, é a casa onde eles vão ter, né, um respaldo independente do que eles fazem. E aí eles vão descobrir que o mundo é um mundo nem sempre justo, que nem sempre a justiça caminha com direito. Eles vêm aprendendo o que é realmente trabalhar. A gente consegue ver, né, a evolução durante o estágio ou até mesmo durante as aulas, conforme a gente vai vendo que eles começam a trabalhar da maneira que se veste, da postura, o falar, né, até mesmo a maturidade deles nesse caminhar, né, ao longo dos 5 anos que dura, né, um curso de Direito. Eu sei que você tem um projeto de capacitação para esses estudantes. Conta um pouquinho para a gente. Então, esse projeto vem trazendo através de coaching, né, ou através de aulas, cursos de pequena duração, aí em torno de 6, 7 aulas, onde a gente vai ensinar até questão de autorresponsabilização, onde nós vamos ensinar para ele a dinâmica administrativa de um escritório, onde a gente vai explicar que hoje, né, como eu venho falando que é diferente da minha época, na minha época a gente bastava uma mesa, um computador simples e um código e um cliente para atender. Hoje não, hoje tem toda uma questão administrativa, um escritório passa hoje, né, como uma empresa, passou a ser visto como uma empresa, apesar da maioria dos advogados não se considerarem empreendedores, mas aquilo é uma empresa, tem que ser visto como tal. Às vezes os sócios majoritários dos grandes escritórios deixam até mesmo a advocacia do lado para se tornarem grandes administradores, né, as pessoas que capacitam vão fazer, né, a buscar esses clientes fora, então modifica, né, realmente não é só aquela advocacia jurídica do dia a dia. Então a gente vem aí trazendo para eles como atender um cliente, uma postura geral e também traz, né, dentro aplicação na prática dentro das áreas de direito que eles escolheram advogar. E você aí de casa não pode perder que no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre o direito de família e sucessões. Não saia daí. Estamos de volta com o Saber Direito Debate e hoje a conversa é com a advogada especialista em Direito de Família, Ana Brocanel. Professora, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho sobre a sua vida profissional e pessoal. Agora vamos falar um pouquinho da área do direito de família e sucessões. Um grande marco, né, na área, nessa legislação que cobre o tema, foi a lei do divórcio, não foi? Sim, ali houve, né, a grande possibilidade da reconstrução da sua vida pessoal. A partir do momento que não existia essa lei, né, antes de 77, o que acontecia? A pessoa ficava presa dentro daquele relacionamento muitas vezes infeliz, segurando uma situação, justamente por ser mal visto. Então, a primeira grande evolução, a gente pode vir dizer, né, que foi a lei do divórcio dentro da área. A partir daí, o direito de família modificou muito. Desde até mesmo da promulgação da nossa Constituição de 88, o direito de família, ao meu ver, assim, de experiência nesses 20 anos, foi uma das áreas que mais modificou. Modificou as relações entre as pessoas, modificou as necessidades, né, familiares, a questão das famílias mosaicos, né, justamente quando, uma vez permitido o divórcio, se permite o segundo casamento. Então,
vem essas famílias das constituições vindas de uma família, uma família de outro. Então, o direito de família vem sendo bem dinâmico nos últimos anos, com grandes modificações dentro desta área. Uma pesquisa do IBGE apontou que nas últimas décadas aumentou em 160% o índice de divórcios aqui no Brasil. A senhora acha que também aumentaram as oportunidades na área? Para nós advogados, vem numa evolução. Poderia até a gente pensar, aumentou os números de divórcios? Não, aumentou a facilidade ao acesso, né, dessa situação. Para nós advogados, se você realmente não se atualiza, se você não vem, não aumenta a oportunidade em nenhuma das áreas. Você tem que estar sempre atualizado, sempre trazendo justamente essa questão. A família, o direito de família pode não parecer, mas ainda é uma área que traz dentro do seu corpo alguns preconceitos, algumas questões, uns tabus. Afinal de contas, você está mexendo com a sua essência, né? Com a essência das pessoas. Então, para a gente, você, enquanto advogado, você tem que aí abrir a sua visão, por exemplo, na questão dos casamentos homoafetivos, na questão das uniões estáveis, né? Nas questões da socioafetividade, da multiparentalidade. São uma série de questões da evolução do direito feito a partir daí. E nesse campo há nicho para todo mundo. Sempre haverá dentro do direito o campo para aquele profissional que quer realmente, que tem vontade de crescer. É inesgotável a fonte. A senhora acabou de citar que foi também, a gente considera um marco, que foi essa proteção constitucional das famílias homoafetivas. Você acha que também mudou, impactou um pouquinho no direito sucessório? Não impactou um pouquinho, impacta muito, né? Um dos casos até curiosos que quando eu era estagiária fui ver, né, acompanhar uma audiência que se discutia justamente este direito. Nunca saiu da cabeça aquele companheiro, né, na época, sair sem nada, sem as questões, a família não aceitava. Então, hoje, você vê, né, a sua vontade, o seu patrimônio, a constituição da família que você criou, independente se é de um casamento homoafetivo ou heteroafetivo, que nós chamamos, né, independente dessa situação, o direito sucessório passou a ser válido, né, para eles. As mesmas regras que a gente aplica para um casamento heteroafetivo são aplicadas para um casamento homoafetivo. Não há distinção, né? Neste caso, sendo casamento de pessoas do mesmo sexo ou não. E como está esse reconhecimento de dupla maternidade, dupla paternidade hoje na legislação brasileira? Nós vemos um grande movimento no sentido do reconhecimento, né? Ou seja, a partir do momento que essas famílias foram legalizadas, vem também a vontade de ser, né, pais, mães, neste sentido, ver procriação, né, ver a sua continuidade através de um filho. Então, as questões ainda é um pouco nebulosas. Os juízes ainda têm um pouco de medo de discutir este assunto ou de errar, mas recentemente o CNJ, né, através de uma resolução no mês de março ou abril, se eu não me equivoco, trouxe que basta agora, não precisa mais de um processo judicial, basta que esses casais compareçam nos cartórios e procedam nos registros. Apesar que ainda tem alguns ajustes a serem feitos nessa resolução, porque no caso exigem-se muitas vezes a apresentação do pai, né, do doador, no caso da dupla maternidade, do doador do material, e muitas vezes é anônimo, né? Então não tem como você buscar, você vai perguntar naquela clínica, ela tem como que eu falo, um sigilo, né? Uma regra de sigilo com aquele doador que não quer aparecer, porque ele não quer ser o pai, ele só quer doar aquele material. Então a gente tem ainda aí alguns entraves como esse tipo de situação, mas que logo deve, com a demanda, com a procura, logo devem ser resolvidas, até no âmbito administrativo, evitando aí uma judicialização de uma questão que é consequência da nova família homoafetiva. A senhora considera que o hábito do brasileiro em relação a planejamento de bens mudou ou não? Ainda não, estamos no começo. Bem no começo, perto de um americano, perto de um europeu. A questão sucessória dentro do Brasil vem muito relacionada que se eu pensar na morte, eu a atraio.
E o que não é verdade. Na realidade, muitas vezes você fica tão sossegado, né, em relação de ver tão bem caminhado o que você quer, a sua família, os seus bens, que você até sossega, né? A gente fala assim, ganha aí alguns anos de tranquilidade pela frente. Mas é uma tendência, principalmente na questão do pagamento do imposto, que está pesado hoje de 4% a 8% e tem aí um projeto de chegar a 20%. Chegando a 20%, provavelmente o planejamento sucessório vai ganhar uma grande força aí no mercado, tendo diversas maneiras, que essa não é uma maneira fixa, né? Você tem que ver a sua família, os bens, que tipo de planejamento sucessório você quer, se você quer um testamento, a realização de um testamento, a doação em vida com reserva de usufruto, se a gente vai fazer a constituição de uma empresa através de uma holding para administrar, às vezes, a grande quantidade de bens, como é que vai ser feito? Vai depender, né, do seu cliente, da situação patrimonial e familiar dele. Professora Ana, daqui a pouco nós retomamos nossa conversa, porque o Saber Direito vai para mais um intervalo. E daqui a pouco vamos apresentar algumas dicas de livros que a professora Ana separou para aqueles alunos que queiram se aprofundar ainda mais no direito de sucessões. É bem rápido. Estamos de volta com Saber Direito Debate com a professora Ana Brocanello. Agora ela apresenta alguns autores que trouxe para indicar aos alunos que queiram dedicar-se ao direito de sucessões. Professora, vamos começar aqui com o Manual das Sucessões, de Maria Berenice Dias. O que a senhora tem para falar sobre esse livro? Maria Berenice Dias é uma das precursoras aí da afetividade dentro do direito de família e sucessões. Ela vem, né, trazendo muitas novidades. Ela é uma das pioneiras nas questões também do direito homoafetivo. É um livro bem prático, bem fácil, é um manual muito tranquilo de se ver, de se utilizar. Os alunos, assim, têm uma visão geral e clara, feito separado por tópicos, muito, muito bom. E o segundo é de Carlos Alberto Dabos Maluf e Adriana Caldas do Rego Freitas Dabos Maluf, curso de Direitos das Sucessões. Também eles trazem mais a doutrina, não tão prático quanto Maria Berenice Dias, né, que é uma das precursoras desse livro, também é recente, mas ele vem trazendo o direito clássico, o sucessório clássico, também explicando cada um dos pontos. Todos os livros que nós trouxemos, em geral, são livros voltados para o público de direito, né? Enquanto a gente vai falar sobre um quarto livro, que eu acho que para a população em geral seria mais indicado. Inventário e Partilhas, Direito das Sucessões, Teoria e Prática. Já está na 13ª edição. Isso quer dizer que o aluno tem que se atentar também a essa questão das edições dos livros. Sim, modifica no final de cada ano, né? Eles trazem, as editoras fazem a compilação, mandam para os autores, né, fazerem a atualização com a legislação que ocorreu nesse último ano. Então, a gente também tem que verificar aí a questão das edições. Não comprar, normalmente fazem promoções em finais de ano, as livrarias, né, até mesmo de faculdades ou as livrarias maiores, fazem promoção justamente porque vai trocar esse material, vai renovar. Então, é bom a gente sempre ter o último livro para que seja mais atualizado possível. Muitos dos livros atualmente, eles vêm e te dão um código onde você consegue se cadastrar através desse código e você acaba tendo a versão online e às vezes os 3, 4 primeiros meses da edição nova, eles acabam te dando ali aquele período grátis para você consultar e fazer aí o seu trabalho, o seu estudo. Dicionário de Direito de Família e Sucessões. É um livro ilustrado? Lindo este livro. É do Rodrigo da Cunha Pereira. Ele é o presidente do IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro do Direito de Família no Brasil. Ele é mineiro. O livro é maravilhoso. Ele é um dicionário mesmo. Então, você quer saber sucessão legítima. Você vai lá, entra na letra S, ele vai te dizer o que é. Te traz de uma maneira bem sucinta o verbete, te diz onde mais embaixo que você pode procurar, quais mais verbetes você tem que ir referindo, né? Fazendo a referência, né, naquele caso daquele verbete, e te manda. Esse é o que eu falaria que se alguém quer saber, assim, para o pessoal leigo, eu indicaria este, apesar que para estudante de direito não existe melhor. Traz muitas coisas
todos os verbetes que a gente utiliza dentro do direito de família e sucessões estão compilados dentro desse dicionário. E as ilustrações são sobre o tema, não? São algumas coisas sim, são bem diferentes. No próprio site dele também vem as mesmas ilustrações, é muito bonito. E o último livro, Direito Civil, Direito das Sucessões, de Flávio Tartucci. Flávio Tartucci. Ele é professor, hoje ele não advoga mais. O Flávio é coordenador de pós-graduação, hoje se dedica a dar pareceres e praticamente a docência. É uma pessoa, o livro dele traz a compilação de quase todos os autores, então ele faz praticamente um direito comparado de cada um dos temas na sucessão ou mesmo no de direito de família. Ele tem quadros práticos, também é um livro muito bom, ele traz a visão de cada um dos autores e no fim, né, de cada item, de cada tópico, ele dá a opinião dele sobre se ele concorda ou não com a corrente majoritária, por exemplo, de algumas situações, como no caso de união estável. Ele vem dizendo e traz bem aí bastante. É uma pessoa dando aula com bastante didática e que traz bastante novidades também. Faz também parte, assim, junto com Maria Berenice Dias, Rodrigo, do IBDFAM. Hoje em dia, com o advento da internet, muitos alunos estão preferindo essa facilidade de pesquisar as coisas ali no meio eletrônico. A senhora acha que eles estão esquecendo um pouquinho os livros? A questão não vem só da facilidade da internet, vem do custo mesmo, né? Cada livro deste fica em torno de 100 a 200, 250 reais cada livro. E na época que a gente é estudante é muito complicado, né? Muitas vezes faz uma faculdade particular aí, ajudado por parentes, né? Pelo pai, pela mãe, ou muitas vezes são bolsistas que a gente verifica e às vezes o que ganha no valor de estágio não comporta estudar através de livros. Mas eles também esquecem, a gente tem bibliotecas fabulosas dentro de quase todas as universidades hoje em dia e tal. Os livros te trazem justamente essa questão do eu pego um, pego o outro, sento, faço a comparação de uma maneira mais fácil. Nada mais gostoso do que pegar um livro, o cheirinho, né, ali do papel, verificar, sentar naquele silêncio da biblioteca e poder estudar. E para a gente finalizar, professora Ana, deixe um conselho para os alunos que estão começando, que queiram seguir também na área do direito de família e sucessões. Um conselho que eu dou é assim, hoje em dia uma das grandes palavras, junto com a da Maria Berenice, que é a afetividade, a gente vem na questão da empatia. Para você ser advogado na área de direito, de família principalmente, as sucessões às vezes vêm de uma maneira diferente, mas não envolvem realmente as famílias, mas as questões familiares, ali naquela questão do divórcio, na guarda tal, necessita de uma palavra muito forte, ou melhor, de um ato muito forte que se trata da empatia. Que é se colocar no lugar do outro, é descobrir que ninguém vive sozinho. Então, às vezes, tudo que precisa-se simplesmente é uma conversa, tudo que às vezes aquelas pessoas precisam é serem escutadas na sua dor. Então, vai advogar, primeiro, assim, coloca o direito ao lado do coração, coloca no lado de entender, não faça julgamentos, a gente não sabe o caminho que aquela pessoa percorreu até chegar ali. Então, traga para dentro do direito de família o amor, o carinho, a afetividade que muitas vezes você teve lá na sua casa, na sua infância ou através de uma outra pessoa, traga para ela porque requer, entendeu, um olhar diferenciado para poder ser feito. E estudar sempre. Isso, atualização, ninguém tira, é a única coisa que você leva desta vida, é o que você sabe, é a ferramenta para te dar muitas vezes a condição de um recomeço, depois de uma crise, depois de perder às vezes absolutamente tudo. O que te move é aquele conhecimento, é aquele sonho, é aquela vontade de viver. A gente agradece a sua presença conosco aqui no Saber Direito Debate e também durante toda a semana ministrando o curso. Eu que agradeço muito o convite. E o Saber Direito Debate de hoje vai ficando por aqui. Agradecemos sua companhia. Se você tem sugestões ou dúvidas, entre em contato conosco. Nosso e-mail é saberdireito@stf.jus.br. Para conferir nossa programação completa, é só acessar o site tvjustiça.jus.br. Tchau e até o nosso próximo encontro.
Ficou com dúvidas? Mande um e-mail para saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br.